Na vasta região adusta, inculta e nas serranias do Nordeste, a Bela Garanhuns desponta, augusta, oásis que nasceu em pleno agreste. Sua beleza rica, encantadora, já pintaram em cores os estetas. Sua magia viva, sedutora, já cantaram também grandes poetas. Talvez enfeitiçado, delirante, fui tentar cantá-la e, no entanto, como os outros também, pequei sonhando. Não resisti ao seu enorme encanto. Nelson Fernandes, 1959. Uma poesia que foi feita em homenagem à cidade de Garanhuns. Eu espero que vocês tenham gostado. Pois é, um poema que fala sobre a cidade de Garanhuns. Vocês sabiam que na Bíblia também, lá no livro de Provérbios, tem algo muito interessante que nós iremos meditar agora? Vamos lá? Abra a Bíblia lá no livro de Provérbios, no verso 25, no capítulo 25, no verso 28, que diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, uma pessoa, quando ela não tem domínio próprio, ela é como uma cidade sem muro. Tá bom? Vocês lembram que quando nós estudamos as cidades medievais, as cidades eram muradas, não é? Pois é, então aqui a Bíblia ela mostra, né, significando as cidades como eram antigamente, que eram muradas para a proteção da própria cidade. Ela fala que o homem que não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade morada, sem muros, né? Que não tem domínio próprio. É como uma cidade derribada, que não tem muros, tá bom? Para a sua proteção. E o que é domínio próprio? É quando eu consigo dominar os meus desejos, os meus pensamentos, tá? De uma maneira que eu não afete o outro com atitudes impensadas. Então a palavra de Deus nos diz que assim como cidade derribada, que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu falei de cidade aqui na Bíblia e eu também comecei a nossa aula declamando uma poesia, certo? De Nelson Fernandes, que foi feita em 1959, falando sobre cidade. Sabe por quê? Porque nosso conteúdo, lá no livro 2, na segunda unidade, nós iremos iniciar hoje a segunda unidade, pegue seu livro 2, segunda unidade, na página 92 de Geografia, nós vamos falar sobre cidades vivas. Como assim, professora? A cidade andando por aí? Não. Vamos ter um calma que eu vou explicar, tá certo? O Brasil é composto por várias cidades. Grandes, pequenas, médias, de vários modelos, de várias maneiras, né, com culturas diferentes. Como eu falei para vocês, existem várias cidades pelo nosso Brasil, né? A nossa cidade é uma delas, lógico. E cada cidade, ela tem uma função diferente. E o que é a função da cidade? É a atividade que ela desenvolve. Então, cada cidade tem uma atividade econômica diferente da outra, tá certo? Por que isso acontece? Porque cada cidade ela vai se sustentar de acordo com aquilo que ela tem, tá bom? Então, por isso que existe essa diversidade, não é? De produtos que nós conhecemos, que nós compramos, que são originários de diversas cidades, que são trazidos até a nossa cidade, não é verdade? Então, a cidade, as funções das cidades, elas são diferentes de acordo com a atividade econômica que ela realiza, tá certo? E nós vamos estudar alguns tipos de cidades. Vamos lá, olha no livro de vocês, nós vamos estudar as cidades poliesportivas, tá? Cidades político-administrativas, cidades religiosas, cidades portuárias e cidades industriais. E eu vou explicar cada uma delas para vocês agora. Como eu falei para vocês, a cidade política administrativa é aquela cidade que compõe vários números, né, várias demandas de prédios governamentais. Ou seja, um exemplo dela é a cidade de Brasília, que foi uma cidade projetada, foi uma cidade criada, né? E em Brasília existem as cidades satélites, tá certo? Então, a cidade de Brasília é uma cidade projetada para a administração política, tá certo? Cidade de Brasília. Então, nós chamamos ela de cidades políticas administrativas.
Exemplo de uma cidade religiosa, né? Uma cidade religiosa é a questão da cidade onde as pessoas cultivam a cultura religiosa de uma forma mais eficaz, de uma forma mais redundante, onde ela é reconhecida por aquilo que ela oferece na forma religiosa. Um exemplo desse é Juazeiro do Norte, lá a cidade de Padre Cícero, né, que as pessoas costumam dizer. Lá existe um aspecto religioso que atrai as pessoas e contribui para o crescimento econômico, tá certo? Cidade industrial é uma cidade onde existe um polo industrial que gera emprego para diversas pessoas que não só aquelas que existem na cidade, as pessoas que existem na cidade, mas também outras pessoas que vêm de outros lugares para trabalhar. Uma dessas cidades é lá em Manaus, tá bom? O nome dela ela é conhecida como Polo Industrial de Manaus, tá certo? E ela gera trabalho e renda para diversas pessoas, tá certo? Cidade portuária. Ah, meu Deus, que nome estranho. Portuária vem de porto. São cidades onde são banhadas pelo mar. Esses mares, né? Lá existe um porto onde as pessoas levam mercadorias brasileiras para outras cidades e até para outros países. E também desembarcam mercadorias nessas cidades portuárias. Essas cidades ela têm um papel de receber mercadorias e também fazer a entrega, não é? Demandar mercadorias para outros lugares. Aí nós vimos aqui que geralmente estão junto de oceanos, tá certo? Cidades portuárias. E temos as cidades turísticas. Olha só, a cidade turística ela tem um papel de atrair visitantes para o seu local. Uma das cidades que vocês vão encontrar no livro de vocês é a cidade de Bonito, no Rio Grande do Sul, né? Mato Grosso do Sul. A cidade de Bonito, ela atrai pessoas pelas belezas naturais construídas e também porque elas têm festividades regionais, atraindo assim pessoas para o turismo e sendo assim gerando lucro para a cidade. Cidades militares. São cidades que desenvolvem atividades em volta das Forças Armadas. São cidades que elas desenvolvem a força militar do país, tá bom? São conhecidas como cidades militares. E essas cidades, uma das é Resende, Rio de Janeiro. Lá existe a Academia Militar de Agulhas Negras, que é o segundo maior complexo militar do mundo, viu? E o maior da América Latina. Nós temos as cidades agronegócios. Pois é, essas cidades agronegócios não podem ser qualquer uma, gente. Sabe por quê? Porque para ser denominada uma cidade de agronegócio, ela tem que ter o solo, tá? O solo. E tem que ter também o relevo que dê condições de plantio, tá? Para desenvolver tanto a agropecuária, tanto a agricultura como a pecuária. Então, cidades agronegócios são cidades que desenvolvem a agricultura e como negócio e desenvolvem renda para aquela cidade, entendeu? Cidades universitárias. As cidades universitárias são aquelas cidades que têm um grande número de faculdades, que atraem pessoas para que elas possam desenvolver, né, para que elas possam estudar o ensino superior. E uma dessas cidades está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá? Estudantes de outros municípios vão até Pelotas com o intuito de estudar, tá bom? De ali cursar uma faculdade. Então, são cidades universitárias. Cidades dormitório. Já viu, né, gente? Muitas cidades, né? Essa é a cidade dormitório. Como ela funciona? São cidades que geralmente são vizinhas a outras grandes cidades que servem como dormitório. Como assim? As pessoas passam um dia em uma cidade e vai para essas cidades de dormitório porque elas são mais barato. São mais baratas as estadias, entendeu? Para que as pessoas possam dormir. E uma dessas cidades está lá em Almirante, em Tamandaré, no Paraná. As pessoas trabalham em Curitiba e depois vão para Almirante para que elas possam dormir, porque lá o pagamento pelos dormitórios são mais baratos. Então essas cidades são chamadas cidades dormitório. E elas também são fortes no desenvolvimento econômico, gerando assim lucro para a própria cidade, certo? E por fim nós temos as cidades com múltiplas funções, que são aquelas cidades que elas desenvolvem vários tipos de coisas. Por exemplo, elas têm saúde, educação, comércio
uma economia com aspectos diferentes. Podemos citar São Paulo, tá? São Paulo é uma cidade com múltiplas funções, porque ela consegue abranger tudo isso, tá? E atrai uma demanda de pessoas para aquele local e também gera renda com essas funções múltiplas. Assim como São Paulo, existem outras cidades que têm múltiplas funções. Existem cidades que têm função de portuária e fluvial, ferroviária, cultural e econômica, entre outras. Tais funções dependem da predominância, tá, da economia daquele lugar. E agora nós queremos saber um pouquinho sobre a nossa cidade. Por isso que eu iniciei a aula hoje declamando uma poesia, não é? Para que vocês pudessem se atentar já à nossa cidade. Vocês vão ter uma pesquisa aqui. Essa pesquisa se tem aqui onde eu vivo, tá? E tem falando assim: assinale a função predominante desempenhada por sua cidade. A nossa cidade, a cidade de Garanhuns, é uma cidade política administrativa, é uma cidade industrial, é uma cidade religiosa, é uma cidade portuária, é uma cidade turística, é uma cidade militar, é uma cidade de agronegócio, é uma cidade universitária, dormitório ou múltiplas funções. Como você denomina a cidade de Garanhuns? Agora, gente, para que você possa responder, você precisa pesquisar, tá bom? Você não pode responder assim de olhos fechados, tá bom? Você já sabe o que é cada cidade dessa, o que é uma cidade política administrativa, o que é uma cidade de funções múltiplas, o que é uma cidade portuária, o que é uma cidade religiosa, tá? Porque nós conversamos sobre isso. E Garanhuns? Garanhuns ela é caracterizada como? O que é que gera lucro em Garanhuns? O que é que gera a economia de Garanhuns? Tá bom? Você vai procurar saber. Se não for nada disso, existe outra função de Garanhuns, de repente você encontrou, você vai colocar, não tem assim outra função. Aí tem a segunda pergunta que diz: de que forma essa função é percebida na cidade onde você mora? De que forma essa função que você pesquisou, que você denominou a cidade de Garanhuns, como ela é percebida? Tá? Exemplo, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim: Garanhuns é uma cidade portuária. Aí, se eu fosse responder a segunda pergunta, dizer o quê? Porque existem oceanos, porque existem mares, onde as pessoas transportam mercadorias, levam e trazem. Mas só que Garanhuns é uma cidade portuária, tá? Então, você vai pesquisar sobre ele e vai responder por que ela recebe, essa função é percebida. Você vai responder no segundo quesito. E no terceiro, você vai desenhar, você vai imprimir imagens sobre as principais atividades econômicas da cidade de Garanhuns e a função exercida por ela sobre uma das cidades que nós vivemos, tá bom? Eu espero que você faça essa atividade de uma forma bem legal, tá? Vai ser bem proveitosa essa nossa atividade, porque você vai estar pesquisando. Outra coisa, gente, tem uma atividade, nós vamos falar sobre meio ambiente essa semana também. Por quê? Porque essa semana nós iremos comemorar o meio ambiente. E no próximo vídeo eu vou estar explicando o que é que você vai fazer, tá? Para desenvolver nossa atividade sobre meio ambiente. E eu digo uma coisa a vocês: apertem os cintos, tá? Porque vocês vão ser repórteres. Eu vou estar lá explicando, tá certo? Beijo!